eu sempre escuto nas minhas redes sociais: Nutri, eu posso consumir cuscuz, tapioca no café da manhã? Essa pergunta é porque muitas pessoas querem outras alternativas para substituir o pão francês. Mas será que essa troca é realmente uma boa troca? E antes de eu falar para vocês então um pouquinho sobre esses substitutos, deixa eu falar um negócio para você. Durante a minha infância e o início da minha juventude, eu morei em vários estados aqui do Brasil, né? Então, inclusive, eu morei lá na Bahia, morei no Maranhão. E na Bahia eu era muito pequenininha, eu não lembro direito, mas quando eu morei no Maranhão, eu lembro assim que a minha mãe fazia para mim, para os meus irmãos, para nossa família, o cuscuz nordestino. E era uma coisa assim que eu gostava muito. Aliás, todo mundo lá em casa gostava. E a minha mãe fazia isso. E a gente tinha o hábito de comer isso ou no café da manhã ou às vezes no lanche da tarde. Então, esse é um hábito, né? É uma tradição de vários estados aqui do nosso Brasil. E a tapioca também, né? Tem alguns estados que eles têm o hábito de consumir, não só depois dessa onda aí do sem glúten, da nutrição funcional. Então já é um hábito muito antigo de algumas regiões aí do nosso país. Então por isso eu achei essa pergunta muito legal para vir aqui a gente desmistificar e falar um pouquinho do valor nutricional desses alimentos e se você pode realmente fazer essa substituição, tá? Então deixa eu falar um segredinho aqui para você. Primeiro, você pode consumir esses alimentos sim no café da manhã, mas também vai depender aí do seu objetivo, tá? Eu não sei se o teu objetivo agora é emagrecer, ou é ganhar massa muscular, ou é ter mais saúde, ou tratar aí alguma sensibilidade, que a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso aqui no programa. Mas eu tenho alguns segredinhos, né? Na realidade eu trouxe para esse programa 2 segredinhos aí para compartilhar com você se o teu objetivo é emagrecer. A gente sabe que a grande maioria da população, mais de 50% aí da população brasileira, sempre está buscando aí emagrecer, né? Ou muito peso, ou aqueles quilos finais ali. Então por isso eu sei que a nossa audiência aqui se preocupa sim com o peso e então esses segredinhos aí é para você. Vamos lá. Primeiro, vamos falar então da composição desses 2 alimentos e depois eu vou contar os segredinhos de como você consumir eles e ainda emagrecer. Então vamos lá, o cuscuz ele é feito do milho, ok? Então o cuscuz ele vem do milho e portanto ele pode se adaptar aí a várias receitas, tanto salgadas quanto receitas doces. Como eu falei aqui, uma substituição boa aí para café da manhã é consumir ele no lugar do pão francês, porque ele é fonte de carboidrato, que é o principal nutriente que nos dá energia. Então os carboidratos devem fazer parte da alimentação, né? Do valor calórico total de um dia aí. Ele faz parte da maior parte das calorias aí provenientes da dieta. E o cuscuz acaba sendo uma ótima opção. E aqui alguns segredinhos, né? Então 100 gramas, não é segredinho, né? Na realidade dá pra você achar isso na internet, mas vamos falar algumas curiosidades em relação ao cuscuz. Então 100 gramas de cuscuz, você vai ter aí 25,3 gramas de carboidratos, que é o nutriente que tem maior quantidade aí no alimento, apenas 2,2 gramas de proteínas, então não é uma fonte de proteína. E o que é legal é que o cuscuz ele contém fibras, então em 100 gramas você tem 2,1 grama de fibras, que vai atender mais ou menos aí 8% da sua recomendação diária de fibras. Essa que é a parte boa. E tem 113 calorias, ok? Agora, já a tapioca, ela é proveniente então da mandioca ou macaxeira ou aipim, dependendo da região aí onde você mora. E a tapioca, em 100 gramas, você tem aí 54 gramas de carboidratos, ou seja, mais do que o dobro do cuscuz. Você tem 3,2 gramas de proteína, um pouquinho mais do que o cuscuz, mas também não é fonte de proteína. E 0 de fibras, você não tem fibras, é algo refinado, então a tapioca tem que tomar cuidado aí. E você tem 240 calorias, mais do que o dobro aí do cuscuz. Também a tapioca pode se adaptar a várias receitinhas, tanto salgadas quanto doce. Então quando a gente fala aí em substituição ao pão francês, quais são as vantagens em você substituir
fazer essa substituição. Primeiro, eu não sei se vocês aí sabem, então é uma coisa que é muito falado, principalmente aí no meio da nutrição, entre nutricionistas. Inclusive eu sou pós-graduada em nutrição funcional. Nutrição funcional é uma área da nutrição onde a gente trabalha muito a individualidade bioquímica da pessoa, onde a gente trata várias doenças, hipersensibilidades alimentares, a gente faz suplementação. Então é uma área muito interessante da nutrição que ficou em alta nos últimos anos. E a alimentação sem glúten, ela veio da nutrição funcional, né? Mas, assim, o glúten, ele causa sensibilidade na maioria das pessoas. Existem aquelas pessoas que são celíacas, que não podem de jeito nenhum consumir o glúten, e existem as pessoas que têm sensibilidade ao glúten, como por exemplo, né, aquela pessoa que tem muita retenção de líquido, aquela pessoa que tem tendência a ter problemas de pele, como psoríase, né, alergias, a pessoa que tem muito estufamento, dores abdominais quando consome alimentos contendo farinha branca. Então essas pessoas são pessoas para se observar e diminuir o consumo de glúten. Então o cuscuz e a tapioca acabam sendo ótimos substitutos. Agora, vamos lá ao segredinho. Então, se o teu objetivo é consumir esses alimentos e não engordar, ou inclusive tá no processo de emagrecimento, eu vou revelar duas dicas aqui para vocês. Esses dois alimentos, como eu falei, eles são ricos em carboidratos. Inclusive a tapioca não tem nem fibras, então é um carboidrato de alto índice glicêmico que pode estimular aí a sua insulina, inibindo a queima de gordura, e pode também aumentar aí fome, né, busca por alimentos, já que picos de insulina está relacionado aí a aumento do apetite, né? Inclusive é um dos gatilhos para as pessoas aí que têm compulsão alimentar, por exemplo. Então uma dica é você integralizar essa tapioca ou esse cuscuz. Como que vocês vão fazer isso? É vocês adicionarem fibras a esses alimentos. Então uma dica é você adicionar, por exemplo, uma colher de sopa de chia ou linhaça ali na sua tapioca antes de ir para a frigideira. Ou então colocar também ali na massinha do cuscuz, né? Que se você vai fazer um cuscuz nordestino, por exemplo, inclusive daqui a pouco eu vou falar onde que vocês acham essas receitinhas que eu tô falando aqui, tá? Aguarda aí. Então você pode colocar ali na massinha ali do cuscuz antes de fazer. Você vai estar aumentando a quantidade de fibras, então você vai fazer modulação hormonal e você vai ter menos pico desse hormônio, da insulina. Você vai estabilizar esse hormônio, tudo bem? Cuidado com a quantidade também. É claro, quanto mais você come, mais carboidratos, mais calorias. Vocês viram ali que a tapioca, inclusive, é um alimento super calórico, então cuidado, tá bom? Esse é o primeiro segredinho. O segundo segredinho é o seguinte: o carboidrato também, na presença de outros nutrientes, como as proteínas, por exemplo, também ele vai modular esse hormônio, a insulina, vai aumentar a sua saciedade, porque a proteína é o nutriente que mais dá saciedade aí para nós, né? Quando a gente tem uma alimentação, a presença da proteína nos aumenta a saciedade. Então a dica é também você consumir esses alimentos na presença de fontes de proteínas. Por exemplo, você pode ali, ao invés de comer uma tapioca inteira, você comer metade da tapioca com um ovinho mexido. Ah, Vivi, eu não gosto de ovo. Coloca ali um frango desfiado, né, uma sardinha, pode pôr ali um tomatinho picadinho. Então você pode usar recheios aí contendo fontes de proteínas, inclusive algum legume, alguma hortaliça, tá tudo certo, vai fazer modulação hormonal, vai aumentar a tua saciedade, vai modular esse hormônio e ainda vai te ajudar no emagrecimento. O cuscuz é a mesma coisa, tá? Come uma porção menor e para aumentar a tua saciedade, coloca ali também um ovinho mexido, alguma das coisas que eu já falei ali para tapioca. Então esses aqui são os dois segredinhos para você consumir todos os dias esses alimentos e ainda assim conseguir emagrecer. Olha, e olha só, dá para você usar criatividade, tá? Inclusive você pode fazer o que a gente chama aí de crepioca, pão de queijo de frigideira, que vai, por exemplo, a tapioca, e você vai pôr menos tapioca, ainda vai consumir alimentos ali com um sabor especial que vai deixar
a alimentação é mais gostosa e também é prático, tá bom? Então vamos fazer o seguinte pra gente encerrar aqui. E você quer aprender como fazer aí o seu cuscuz nordestino, como fazer uma crepioca, como fazer um pão de queijo, vai lá, me segue lá no canal do YouTube, Café com a Nutri, porque lá essas receitinhas estão disponíveis para você lá. E aproveita também, compartilha esse programa, compartilha esse vídeo aí com pessoas da sua vida para ajudá-las aí também aí no projeto Fit, no projeto de uma vida mais saudável. A gente se vê no nosso próximo programa.